Olá, Maker, tudo bom? Bem-vindos à segunda aula, na verdade a primeira teórica, a outra foi a introdução de Arduino, programação eletroeletrônica. Lembra que eu falei para vocês que nós íamos ver fundamentos da eletrônica antes de mais nada? Para você poder entender o porquê o acionamento de um relé acontecia, o porquê um LED energiza, o que acontece quando gera um curto-circuito, quando a pessoa fala, os elétrons isso, os elétrons aquilo, que você entender todo esse conceito? Então, finalmente as aulas vão começar a sair e o conteúdo gratuito vai começar a ser gerado. Antes de mais nada, eu sou o Thiago e bem-vindos ao curso gratuito de eletroeletrônica. Hoje você irá aprender um pouquinho sobre tensão, corrente, resistência e diferença de AC e DC. O que é uma AC, corrente AC, uma corrente DC. Beleza? Lembrando que o objetivo desse conteúdo, o objetivo desse canal é aprimorar seus conhecimentos em programação, melhorar os seus conceitos sobre eletroeletrônica e fazer com que você consiga trazer automação para o seu dia a dia. Porque Arduino, programação, IoT, todo esse sistema não é só acionar LED, só acionar relé. Pode facilitar muito a vida das pessoas, ajudar ela nos seus desenvolvimentos pessoais e melhorar a praticidade nas coisas. Tanto para uma pessoa com deficiência visual, deficiente físico, sistemas de indústria, processo de automação e tudo mais. Beleza? Então, eu vou apagar a lousa rapidinho e aí a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito e definição de corrente. Beleza? Ok, estamos de volta e agora vamos falar um pouquinho sobre corrente elétrica, beleza? Então, para você poder entender sobre o conceito de corrente, eu não vou me prolongar tanto, não vou ser tão específico assim com química, parte de condutor, metal e ametal, eletronegatividade. Vou só passar o conceito básico, só para você poder entender como que funcionam as coisas. Então, se você olhar aqui comigo, o átomo, que é a menor partícula, aquela partícula, se você dividir tudo que é matéria, você vai chegar numa partícula indivisível que é o átomo. Acho que você já aprendeu sobre átomo, então nem vou continuar me prolongando muito. Então, o átomo ele é constituído de um núcleo que tem prótons e nêutrons, e em torno do átomo nós contemos elétrons. E esses elétrons são residentes, eles moram, digamos assim, na eletrosfera. Então, nas eletrosferas, você acaba tendo elétrons. Só que não é de um átomo apenas que nós somos formados. São de vários átomos, é uma sequência, são várias substâncias, moléculas e tudo mais. Então, a eletrosfera funciona da seguinte forma. Dependendo da molécula que é formada, se ela é dipolo induzido, que você não precisa saber, mas assim, dependendo da eletronegatividade, do poder de atração dela, assim como se fosse atração, um atrai o outro, para você entender mais ou menos, dependendo da atração que o átomo tem sobre o outro, os elétrons da eletrosfera acabam pulando para outro átomo, entendeu? Então, tipo, os elétrons desse átomo pulam para os elétrons desse átomo, que pula para o elétron do outro átomo, para o outro, 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 para o outro. E aí o que acaba acontecendo? Quando fica pulando para o outro, para o outro, para o outro, para o outro, acaba gerando um movimento ordenado de elétrons. Então, acompanha comigo aqui, ó. Vamos apagar aqui rapidinho, rapidinho. Vamos apagar. O que acontece, galera? Quando você tem esses átomos pulando de um para o outro, dentro de um condutor. Então, vamos aqui, corrente, barra, só para você entender o conteúdo, condutor. O que é condutor? Você vai falar sobre material, sobre metal, que metal conduz, não sei o quê. Não vou falar sobre isso, porque essa parte é sobre química. Vamos falar do básico. Então, do básico, um condutor geralmente são metais. Metais conduzem eletricidade. Então, cobre, placas metálicas, eles conduzem eletricidade e são condutores. O que é condutor? Condutor é por onde, galera, há um tráfego de elétrons. Então imagine que aqui seja uma rua. Essa aqui é a rua.
as pessoas transitam nessa rua, concorda? Essas pessoinhas aqui, se eu desenhar bem rapidinho, estão transitando sobre a rua. Ou se não, não precisam nem ser pessoas. E para aqui, carros também transitam na rua. Ou seja, a rua ela acaba sendo o caminho de passagem de carros e a calçada, geralmente até mesmo a rua de pessoas. O que acontece? Pera, deixa eu apagar aqui rapidinho de novo. Beleza, apagou? O que acontece, galera? Um condutor é basicamente isso, é um caminho para esse pula-pula de elétrons seguir, para ele fluir. Então, aquele cabo de eletricidade da sua casa, ele é um condutor e ele faz com que os elétrons caminhem sobre ele, entende? Então, nós podemos definir os elétrons e a corrente, não, os elétrons não, podemos definir a corrente como fluxo ordenado de elétrons. Então, você vai falar, Tiago, eletricidade eletrônica por causa de elétrons? Eletricidade elétrica é por causa deles. Tudo isso acontece por causa deles, galera, por causa dos elétrons, esse fluxo deles que gera uma corrente, beleza? Ok, estamos de volta e agora que você sabe a definição de corrente, eu vou explicar para vocês outro conceito básico e fundamental, que é corrente alternada, corrente contínua, tensão também, que é alternada, ou a tensão contínua. Qual a diferença? Um exemplo que a gente pode colocar. Na corrente alternada, na tensão alternada, a gente tem a tomada da sua casa. Ela é feita e alimentada pelo CA. Já as baterias, as pilhas, elas já são CC, contínuas. Entende? Qual é a principal diferença entre elas? Vou explicar aqui. Consegue acompanhar comigo esses dois gráficos que eu fiz aqui super rapidinho? Aqui é CA e aqui nós temos CC. O que acontece? Quando a tensão é CA, há alternações na senoide. Vamos falar sobre isso? Não, também não precisa. Não, é só para você ter os conhecimentos básicos sobre o assunto. Imagine que nós temos um polo positivo e negativo, que eu já vou falar um pouquinho sobre tensão. Então, quando é corrente alternada, ele fica alternando entre positivo e negativo. Uma hora ele é positivo. Se a gente pegar esse positivo aqui, ó, deixar aqui. Uma hora ele é positivo, uma hora negativo. Uma hora positivo, uma hora negativo. Uma hora positivo, uma hora negativo. Uma hora positivo. Entende? O que acontece então? Tem essa alternância, essa variação. Então, isso varia. Ok? Agora, quando é contínuo, não, galerinha, não varia. Se alternado varia, de alternar, contínuo não varia. Quando é contínuo, positivo sempre vai ser positivo e negativo sempre será negativo. Assim, é basicamente esse conceito. O que vai diferenciar vai ser nas aplicações práticas. Isso daí eu vou mostrar com mais cautela para vocês. Aqui é só uma introdução à eletrônica, porque depois eu vou ter que explicar sobre componentes, vou ter que falar que a gente vai converter de CA para CC. Então esse daqui é o básico, acontece a mesma coisa nas tensões, ok? Ok, voltamos. O conteúdo aposto que tá sucio que nem moço, de boa na lagoa, suave na nave. Você tá entendendo, você não saiu desse vídeo, você curtiu, compartilhou, tá acompanhando comigo o raciocínio, vai mandar muito bem nos conteúdos do Enem que tiverem sobre física e você também vai mandar muito bem no desenvolvimento dos seus projetos. Porque eletrônica, se você não saber o fundamento, não saber o alicerce aqui, ó, a casa, igual esse videozinho, cai, né? Eu falei isso já. Beleza, então tensão, galera, é diferença de potencial. O que que... Ô, cachorrinho, vocês estão escutando esse cachorrinho? Mano, não cala a boca do vizinho. Mas tudo bem, faz parte. Então, tensão é diferença de potencial. O que acontece, galera? Quando você tem uma carga, algo que possa conduzir, algo que vai gerar tensão, quando você tem uma carga, então consideramos aqui, isso aqui é a simbologia, uma carga positiva e negativa, tem uma diferença de potencial gerada e ocasionada por causa dos elétrons que contém nela, resultando em um positivo. Vamos colocar aqui o positivo de vermelhinho, porque na eletrônica, positivo a gente utiliza geralmente para vermelho, e tem o negativo, que é o preto. Beleza? Então,
é uma diferença de potencial, é uma diferença que acaba tendo desse contexto do positivo para o negativo ocasionado por causa dos elétrons. Galera, falando sério, não compensa explicar todo esse conteúdo maçante para vocês e ficar falando sobre conceitos químicos, sobre como é que é a aplicação, sobre como é que funcionam as coisas. Acredito que aqui já é bem mais que suficiente, beleza? Então só lembra disso. Tensão é uma diferença de potencial que gera uma tensão, gera um valor para poder energizar o circuito, que vai mandar para um condutor, que vai chegar daqui a pouco numa carga. Isso daí. Tranquilo? Então é isso. Cachorrinho de novo, mas o cachorrinho tá falando não vai atrapalhar não. Pode ser, qual pode ser essa tensão? 12 volts, 24 volts, 5 volts, 3,3 volts, tudo volts. Pode ser essa corrente, essa tensão que vai ser gerada, ela pode ser alternada, ela pode ser CC, aqui alternada é CA, né? CA então pode ser alternada, pode ser CC, entende? Beleza? Fixou na mente? Então, agora vamos para o último conceito que é resistência. E esse conceito vai definir bastante coisa nos nossos sistemas, principalmente quando se trata de eletrônica. Falando sério, galera. Espera aí, que eu vou apagar a luz rapidinho e já volto. Ok, galera. Voltamos agora para o último conceito, que é resistência. E depois eu vou falar sobre carga, mas... Pera aí, que estamos chegando lá. Resistência, escrevi assim super feio mesmo para poder mostrar que o conteúdo é rápido, que você tem que ver esse vídeo rápido, não sair daqui. Resistência, galera. Eu utilizei aqui uma simbologia de um resistor, beleza? Que eu vou explicar depois sobre componentes eletrônicos, sobre um conceito, sobre o que é resistor, capacitor, tudo isso. Então continue assistindo o nosso conteúdo, curta, compartilhe, tudo isso daí, né? Seja inscrito no canal, compartilhe todo o conteúdo no grupo do Facebook. Ok. Imagine, lembre a rua, beleza? Então isso daqui, que eu coloquei em vermelho, é a nossa rua, ok? Aqui também é a nossa rua. Então nós temos duas ruas, né? Que é a mesma rua ainda. E aqui também é rua. Tudo isso daqui é rua. Onde passam pessoas, carros, tudo que eu falei. Vocês estão vendo aqui que tem fluxo de pessoas, fluxo de carros, só que aqui tem uma bifurcação, ele diminui esse espaço. É como se colocassem cones aqui. Por exemplo, se a rua é reta, assim, é como se aqui fossem cones, me entende? Ou seja, nesse espaço diminuiu. O que acontece na eletrônica, galera? Às vezes, muitas vezes, a tensão gerada e a corrente gerada, que é bem importante a corrente no circuito, que acaba sendo gerada, é mais alta do que o circuito necessita. É mais alta do que a gente precisa, entende? E por ser mais alta do que a gente precisa, pode acabar danificando componentes, pode acabar ocasionando muitas coisas ruins. E por isso, a resistência a esse processo. Resistência, igual a resistência lá do La Casa de Papel, sabe? Que fala, nós resistiremos, não acontecerão. Então, a resistência é a mesma coisa. Ela serve para diminuir esse fluxo de elétrons. Lembra que corrente é o fluxo ordenado de elétrons? Então, a resistência simplesmente vai diminuir. Ele vai estreitar essa passagem. Quando eu estreito essa passagem, acaba passando menos elétrons para aquele processo, para aquele circuito, para aquele caminho. E aí, acaba tendo, digamos, esse retardo na corrente. E aí a corrente chega ao suficiente no componente, no circuito. Só que quando eu tenho isso, galera, vamos colocar de Cleito. Quando eu tenho essa diminuição, essa obstrução por causa de uma resistência, eu acabo resultando em calor. Só para você poder lembrar desse conceito, beleza? Geralmente, quando se trata de resistência, acaba gerando calor. Se você está prestando bastante atenção na aula, você já sabe que o chuveiro da sua casa, esse chuveiro aqui, tá vendo? Então, esse chuveiro aqui, justamente, galera, é isso. Passa fluxo ordenado de elétrons, chega no circuito ali do chuveiro, tem uma resistência, o elétron passa pela resistência, a resistência acaba diminuindo esse fluxo e gera calor, e aí a água passa por esse lugar e você acaba tomando aquele seu banho quentinho. É basicamente isso, galera. É imprescindível, tem uma resistência aí, falando sério, tá? Agora, só para poder demonstrar no finalzinho um circuitinho com todos esses processos, tudo que eu falei, beleza? Aguenta aí!
Pronto. Vai acabar. Tá acabando o conteúdo dessa videoaula. Tranquilo. E até cansei de tanto falar, viu? Mas assim, não é resistência. Vamos apagar isso aqui. Vamos concentrar aqui no circuito. Galera, isso daqui se chama diagrama esquemático. Não grave esse nome ainda, não precisa jogar fora o nome. É só para você poder saber o que é esse monte de linha aqui atrás. Significa diagrama esquemático. Eu vou explicar mais pra frente. Eu só coloquei aqui um diagrama esquemático para poder explicar tudo que eu falei agora resumido rapidinho. Então a gente tem aqui uma diferença de potencial gerada por uma bateria. Sei lá, vamos colocar uma bateria de 12 volts aqui. Beleza, então a gente tem uma bateria de 12 volts DC, corrente contínua, porque não tem alternância entre positivo e negativo. Então é uma corrente DC. E aqui passa por um resistor para poder ligar um LED. O LED eu vou explicar depois, nos fundamentos da eletrônica. Eu tenho certeza que você sabe o que é. Tem lâmpadas de LED, tudo de LED hoje em dia. Então a gente vai ligar uma lâmpada de LED, que é um diodo emissor de luz. E é basicamente isso. Vamos identificar o que a gente tem. Uma bateria geradora aqui, de carga, uma bateria que pode gerar, tem potencial para poder gerar corrente de 12 volts. Ok? Um caminho, ó. Imagine comigo. Galera, o circuito vai sempre do mais pro menos. Momento, estudo. Quando haviam as pesquisas e tal, eles acreditavam que a corrente sempre circulava da positivo para o negativo, só que depois eles descobriram que é do negativo para o positivo. Mas, até hoje em dia, por convenção, a gente utiliza do positivo para o negativo, beleza? Mesmo que o sentido seja inverso. Então, o caminho circula do positivo, encontra um resistor para poder ligar o LED. Porque se eu pegasse essa tensão de 12 volts e colocasse ela direto no LED, ele queimaria, não funcionaria. Ó, tô explicando meio de costas aqui, mas é isso, ó. Isso daqui, ó, ele queimaria. Acabaria não funcionando. E por isso, então, a gente tem um resistor para que chegue a corrente necessária. Eu não vou colocar o valor do resistor, não vou colocar qual cálculo deveria ser feito, eu nem tinha colocado a tensão da bateria aqui, para você poder entender mais ou menos como é que funciona o circuito e identificar tudo o que acontece. Mas então é isso, finalizamos a aula de hoje. Hoje você aprendeu o que é tensão, corrente, resistência, parte de CA e CC, viu um diagrama esquemático e só identificou o que tem aqui. Eu sei que a aula foi grande, o conteúdo é mais ou menos de uma videoaula. O conteúdo, sim, galera, é maçante, mas é conteúdo de fundamento de eletrônica. Daqui pra lá, agora é só coisa legal. A gente vai aprender o que são os componentes eletrônicos, a gente vai aprender os diagramas esquemáticos, vai colocar tudo isso em prática, vai começar a desenvolver projeto, ó. Vamos lascar com eles. Vamos lascar com esses componentes eletrônicos aí. Vamos estourar algumas coisas também para vocês verem como é que funciona o curto-circuito. Com certeza conscientes, galera. Tem um curso para isso. Sou preparado para isso. Então, consciente, sem trazer riscos, né? Então, é isso. Muito obrigado, agradeço. Clique no gostei se você gostou do conteúdo. Dê sua crítica construtiva. E finalmente, terminamos. Valeu! Olá! Eu estou invadindo o final desse vídeo porque a gente não tinha exercício gravado para essa aula. Essa aula já estava gravada com outras finalidades, mas eu decidi passar a vocês porque eu acho que é de suma importância você saber os conceitos de corrente, tensão, resistência. E eu tentei explicar da melhor forma e mais fácil possível de se entender, sem levar tanto para química, para física, sabe? Para todas essas coisas, ok? Então, eu vou deixar aqui no final agora uma atividade para você poder realizar, tudo bem? Seguinte... Você sabe o Proteus, eu te ensinei, mostrei pra você como é que baixa, como é que utiliza o Proteus, os conceitos básicos. Então, você vai pegar o circuito que eu expliquei na aula. Qual circuito que é esse? Esse daqui, ó. Tá vendo? Esse circuito foi o circuito que eu usei como explicação na aula, onde foi uma bateria de 12 volts, um resistor. Você vai colocar um resistor aí, galera, de 330 ohms, ok? E um LED. E você vai colocar, ó, tô gravando pelo celular, ó como é que é a taxa, ó, tudo tremido, usando a mão, mas é pra poder mostrar pra vocês como realizar o exercício, tudo bem? Então, você vai lá no Proteus, vai colocar esse resistor de 330 ohms, vai colocar a bateria de 12 volts, vai colocar 12 volts nela, e vai colocar um LED, e vai apertar pra simular, e tem que acionar o LED no Proteus, beleza? O LED tem que ligar. E agora você me pergunta, como que eu utilizo o LED, como que eu coloco o LED, como que eu coloco o resistor, como que eu coloco 12 volts, como que eu simulo?
Aí que vem o exercício da semana. É uma coisa tão simples de se fazer, o desenho é simples, o esquema é simples, porém, eu quero que você se aventure, eu quero que você tente, construa, vá lá e tente pegar um pouco do macete do Proteus, porque a próxima aula já vai entrar conceitos mais complexos, vai entrar programação e vai ter Proteus. Então eu quero que você reproduza esse circuito no Proteus para você saber mais ou menos como pesquisar. Uma dica, bateria de 12 volts, que é vamos dizer assim, uma fonte energizada, né? Ela fica naqueles tópicozinhos da esquerda, aqueles da esquerda aqui. O LED, você vai ter que colocar no campo de pesquisa e escrever LED, e você vai utilizar o LED Active. Active por causa que esse LED é o LED que funciona na simulação, ok? E o resistor, você também vai ter que escrever no campo de pesquisa resistor e você vai usar o convencional, tá? E aí você coloca os valores que eu disse pra você. Tudo bem? Agora a questão, como que você vai me enviar essa tarefa? Através do Google Sala de Aula. Se você seguir os passos da última aula, você é para estar lá no grupo da sala de aula. Se você não estiver, não tem problema. Vai lá, entra através do código que eu deixei aqui na descrição, que eu deixei no código da descrição do outro vídeo, e eu também vou deixar na descrição desse vídeo o mesmo código para você poder fazer parte da sala. Tudo bem? Então, vai lá, realiza a atividade, realiza o exercício e envia ele para mim. Vai ter uma tarefa lá para você poder colocar essa atividade. O que você vai colocar lá? O Proteus, a imagem do Proteus exportada. Qual a imagem? A imagem do circuito montadinho, bonitinho, e uma foto tirada do seu celular da simulação. Então você vai pegar lá o Proteus, vai exportar a imagem do circuito e vai me enviar. E você também vai colocar para simular e vai tirar uma foto com o seu celular, já que você entrou em contato comigo no WhatsApp, você tem celular, eu sei disso. Você vai lá pelo celular, tira uma foto da tela e também posta na sala de aula. Então são duas fotos que é para estar lá, a exportada em PDF e a foto tirada pelo celular da simulação funcionando. Por enquanto, só a foto já é suficiente. Tudo bem? Que eu quero ver que você foi lá, pesquisou e se engajou e aprendeu e realizou e fez, aconteceu, tá bom? Então é isso, esse é o final da aula, aguardo sua atividade nessa semana, desejo boa sorte pra você, desculpa pela minha voz estar um pouquinho assim, por esse finalzinho tá bem amador, mas é isso, vai lá e me envia, tá bom? Agradeço e nos vemos na próxima aula e aí sim começa a ficar legal, começa com programação. Valeu, Maker, falou!